Olá, bom dia, graça e paz. Vamos ao nosso estudo de hoje, em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus. Segundo capítulo do livro de Levítico, nos traz o tema Oferta de Manjares. Levítico 2 detalha as instruções para as ofertas de cereais ou ofertas de alimentos que eram apresentados ao Senhor. As ofertas de cereais poderiam ser feitas de várias maneiras, incluindo farinha de trigo, farinha de cevada ou grãos torrados. Elas eram consideradas ofertas voluntárias de adoração ao Senhor. Deus instruiu Moisés a garantir que as ofertas de cereais não tivessem fermento nem mel. Isso simboliza a pureza e a separação dos elementos impuros, ressaltando a santidade das ofertas apresentadas ao Senhor. As ofertas de cereais deviam ser misturadas com óleo e sal, que representam o símbolo da aliança e preservação. Isso representa a riqueza e a bênção da aliança com Deus, bem como a aceitação e a eternidade da comunhão com Ele. Lembrando que ontem, no primeiro capítulo, nós ressaltamos que eram 5 tipos de ofertas. A primeira foi holocaustos e hoje será esta oferta de manjares. Vamos entender o significado desta oferta. Agora, análise e comentários dos versículos. O versículo 1, descrevendo a oferta de manjares ou oferta de cereal, conforme a tradução da sua Bíblia. Mais precisamente, apresentar uma oferta de cereal como uma oferta. Esta expressão, oferta de manjares, aqui do capítulo 2, indica uma oferta de cereais consistindo de flor de farinha ou grão preparado de várias formas, nunca envolvendo carne, como o termo manjar pode indicar hoje. Era feito de grãos de cereal ou farinha fina, flor de farinha. Se assada ou cozida, consistia em bolinhos ou biscoitos feitos na panela, no forno ou numa assadeira. Era a única oferta sem sangue, mas devia acompanhar o holocausto, a oferta pelo pecado e a oferta da comunhão. Um punhado de farinha devia ser queimado no altar, com as ofertas acompanhantes, e o restante devia ser assado sem fermento e comido pelos sacerdotes nas suas refeições sagradas. O adorador não devia comer nada da oferta de cereal, e os sacerdotes não deviam comer nada das próprias ofertas de cereal, que deviam ser totalmente queimadas. Dentre as ofertas de manjares públicas, o pão da proposição era a principal. A cada sábado era posto na mesa, no primeiro compartimento do santuário, no lugar santo. O pão da proposição era oferecido através de uma aliança perpétua. Era um testemunho sempre presente da dependência de Deus por parte de Israel para a vida e o sustento. Também representava a promessa contínua de que Deus sustentaria seu povo
uma libação, oferta de bebida, acompanhava o sacrifício da manhã e da tarde. A oferta de bebida era derramada no lugar santo ao Senhor. Não há muita diferença entre a mesa da proposição mencionada no Antigo Testamento e a mesa do Senhor no Novo Testamento. O pão é o corpo de Cristo, partido por nós. A taça é o Novo Testamento em seu sangue. O pão da presença é símbolo dele, que vive para interceder por nós. Como está em São João 6,51, onde disse Jesus que ele é o pão vivo que desceu do céu. Percebem a simbologia desta oferta? Tudo era voltado para o nosso Senhor Jesus. Tá ok? É muito importante, então, que leiamos Levítico e apliquemos o símbolo à realidade. O símbolo, as ofertas. A realidade, Cristo Jesus. A oferta de cereal lembrava o povo de que sua comida vinha de Deus e que, portanto, eles deviam suas vidas a Deus. A ausência do fermento simbolizava claramente a ausência de pecado, e o óleo simbolizava a presença de Deus. Principalmente sabemos que é símbolo do Espírito Santo. A flor de farinha é o produto da cooperação entre Deus e o homem. Deus dá talentos a cada pessoa, de acordo com a sua capacidade de usá-los. Alguns têm mais de um talento, mas ninguém tem menos de um. Deus não se agrada quando o ser humano devolve a ele apenas o que dele recebeu, levando apenas a quantidade de sementes que lhe foi confiada. Deus quer que a pessoa plante o grão, cultive-o e o colha. Remova todas as partículas estranhas e imperfeitas, triture-os entre as duas pedras do moinho, esmagando toda a vida que há nele, e então o apresente como a fina flor de farinha. Olha que explicação bem clara com relação por que a oferta de manjares, quando oferecida o trigo, era a fina flor da farinha. Ele espera que cada talento seja aperfeiçoado, refinado, enobrecido. A flor de farinha, amigo ouvinte da palavra de Deus, representa o trabalho do homem, os seus talentos consagrados e aperfeiçoados ao Senhor. A farinha é apenas o grão triturado. Antes de ser moído, o grão é capaz de perpetuar-se, de transmitir vida. Porém, depois de moído, torna-se aparentemente inútil. Jamais poderá ser plantado outra vez, pois a vida que havia nele foi esmagada. Dar a própria vida é o meio pelo qual uma vida mais elevada se perpetua. A morte o enriqueceu, glorificou-o e o tornou útil ao homem. Poucas vidas são de valor real e permanente, até que sejam feridas e esmagadas. É nas experiências profundas e escuras da existência que as pessoas se encontram com Deus. É quando as águas cobrem a alma que o caráter é construído. Tristeza, decepções e sofrimento são os servos competentes de Deus. Os dias escuros trazem chuvas de bênçãos, possibilitando a semente a germinação. É assim que ela cumpre a sua missão e produz frutos. O sofrimento suaviza o espírito e prepara a alma para uma compreensão mais profunda
do verdadeiro significado da vida e inspira simpatia pelos outros, leva a caminhar mansamente diante de Deus e dos homens e traz humildade. Esta é uma explicação bem profunda e detalhada sobre a oferta de manjares, hein? O verso 2 fala-nos do memorial. Somente um punhado de oferta de manjares era queimado, o restante ia para o sacerdote. Tais ofertas constituíam uma parte importante da renda de um sacerdote, que vivia, a sua vida dependia da generosidade dos adoradores. O verso 3 descreve o que ficar da oferta. A oferta de manjares era, na realidade, um presente aos sacerdotes, pois eles recebiam tudo, exceto a porção memorial. Eles deveriam dividir sua própria porção entre si mesmos e cada um receberia a mesma quantidade. O versículo 9, a porção memorial. Assim como Deus reservava uma porção memorial de cada oferta de manjares para si mesmo, também Ele reserva uma porção memorial da nossa renda e do nosso tempo. 1/10 de nossa renda pertence a Deus, ou seja, o dízimo. Todas as dízimas santas são ao Senhor, está escrito no capítulo 27, verso 30 deste livro de Levítico. Do mesmo modo, o tempo. Qual é a porção de tempo que Deus reserva para ele? O 7º dia, o sábado, pertence a Deus. Nestes aspectos, a igreja cristã falha, lamentavelmente. Poucos reconhecem a exigência de Deus em relação a isso. Eles agem como se o que possuem pertencesse a si mesmos, quando na realidade são meros mordomos. Julgam-se liberais quando dão dinheiro para a causa de Deus, porém a quantia de sua liberalidade não se equipara à parte que de direito pertence ao Senhor e não a eles. Do mesmo modo, muitos falham na observância do sábado. As horas do sábado são sagradas. Nelas devemos fazer o trabalho de Deus e não o nosso. Parte santíssima. Por essa razão, os sacerdotes deviam comê-la na própria área do santuário e não alimentar suas famílias com ela. Esses são detalhes muito interessantes e profundos relacionados a estas ofertas. O verso 11, falando sobre nenhum fermento e mel, por que não poderiam ser agregados às ofertas? Porque o fermento é símbolo de corrupção, é símbolo do pecado. Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O mel, do mesmo modo que o fermento, era usado para levedar, especialmente na preparação do vinagre. Os intérpretes associam geralmente o mel aos desejos da carne, que podem de fato ser prazerosos, mas contêm em si elementos de corrupção e são destrutivos à vida espiritual. Fermento causa um processo de fermentação e mel facilmente entra em fermentação. Algo que fermenta está em um processo de decomposição e decomposição está associado com morte. A morte está em oposição à santidade divina, porque é o resultado do pecado. Mas os animais sacrificais colocados no altar eram santos. Santos porque eram separados ao Senhor, mesmo os que estavam mortos, porque representavam a Cristo. Ofertas de grãos
também representavam a Cristo, que é o pão da vida, no sentido que ele sustém a vida de seu povo. Percebem a explicação detalhada destas explicações sobre as ofertas, sobre esses textos? O verso 13 descreve o sal. Em sua propriedade de preservar, o sal é o contrário do fermento e do mel. Seu significado simbólico é simples: purificação e preservação dos princípios da santidade e da verdade, que jamais devem faltar em nossa relação de aliança com Deus. O sal é um bom símbolo da atividade de Deus na vida de uma pessoa, porque ele penetra, preserva e auxilia na cura. Deus quer ser ativo em nossa vida. Deixemos ele se tornar parte de nós, penetrando cada aspecto de nossa vida, preservando-nos do mal que nos rodeia e curando-nos de nossos pecados e deficiências. Em países árabes, um acordo era selado com um presente de sal para mostrar a solidez e permanência do contrato. No capítulo 5, no verso 13 de Mateus, os crentes são chamados a ser o sal da terra. Deixe que o sal que você usa todo dia te lembre que você faz parte do povo da aliança de Deus, que ativamente ajuda a preservar e purificar o mundo. O versículo 14 fala de espigas verdes, ou grão novo de espigas, colhidas no campo antes de amadurecer. Até hoje se tostam ao fogo para depois retirar os grãos. O grão moído pode tipificar Jesus, que foi ferido por nós e por cujas feridas fomos sarados. As várias ofertas de manjares apresentam Cristo como doador e mantenedor da vida, aquele por quem vivemos, nos movemos e existimos, conforme está em Atos 17, 28. Assim como as ofertas queimadas significavam consagração de vida, as ofertas de manjares significavam a consagração dos recursos do adorador. Aqui está um detalhe chave para que entendamos o propósito destas ofertas relacionadas no livro de Levítico, ok? A oferta de holocausto que estudamos no capítulo 1 significavam consagração completa da vida. As ofertas de manjares que estamos estudando no capítulo de hoje, capítulo 2, significam a consagração dos recursos do adorador, ok? A dedicação dos recursos deveria vir após a consagração da vida. Não há provisão no Evangelho para a dedicação da vida sem a dedicação dos bens. Os dois devem andar juntos. Combinados constituem um completo sacrifício que agrada a Deus, um cheiro suave ao Senhor. A ideia da mordomia precisa ser enfatizada. Há pessoas que levam o nome de Cristo e, em alto e bom som, professam santidade e devoção, mas suas obras não correspondem à sua profissão. Suas bolsas estão firmemente amarradas, os apelos não são ouvidos e a causa de Deus padece. Estes crentes precisam compreender que a consagração completa de uma vida inclui também a consagração dos bens. Ou seja, amigo ouvinte,
nossos recursos, o nosso dinheiro, também deve ser consagrado a Deus. É isto que o estudo de hoje está nos mostrando. As ofertas de manjares estão repletas de lições espirituais para a alma consagrada. Tudo deve ser dedicado a Deus. Tudo que somos deve ser colocado sobre o altar. Diz a palavra de Deus: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, como sois de fato, sem fermento. Escreveu Paulo em 1 Coríntios 5, verso 7. Colossenses 4, verso 6, diz que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E Jesus, em Marcos 9, verso 50, diz: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Finalmente, no serviço de Deus, não podemos substituir os planos e métodos dele por nossas próprias invenções, ainda que sejam doces como mel ao nosso paladar. É o Comentário Bíblico Adventista, volume 1, página 779, está deixando muito claro o significado destas ofertas. E espero que tenha ficado bem claro para nós. Lembrando você, amigo ouvinte, que você pode acompanhar este estudo lendo, em texto, no nosso blog Jornada Bíblica Despertar com Deus, Pastor Sérgio Bayer. Você pode também acompanhar este estudo através de leitura. Agora, o que diz o Espírito de Profecia? Consagração completa a Deus. No serviço ritual, era adicionado o sal a todo o sacrifício. Isto, como a oferta de incenso, significava que unicamente a justiça de Cristo poderia ser aceitável a Deus. Referindo-se a esse costume, disse Jesus: cada sacrifício será salgado com sal. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Conforme já citado Marcos, capítulo 9, verso 50. Todos quantos se quiserem apresentar a si mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme está em Romanos 12, verso 1, devem receber o sal salvador. O que representa esse sal? A justiça de nosso Redentor, para então tornar-se o sal da terra, restringindo o mal entre os homens, como o sal preserva da corrupção. Mas se o sal perdeu o sabor, se existe apenas uma profissão de piedade, ou seja, se somos apenas de palavras, da boca para fora, sem o amor de Cristo, não há poder para o bem. A vida não pode exercer salvadora influência no mundo. Vossa energia e eficiência em edificar o meu reino, diz Jesus, dependem de receberdes de meu Espírito. Deveis ser participantes de minha graça, a fim de ser um cheiro de vida para a vida. Então, não haverá rivalidade, nem interesses egoístas, nem desejo de obter o lugar mais elevado. A vez de ter aquele amor que não busca o que é propriamente seu, mas o bem de outros. Este texto maravilhoso está no Desejado de Todas as Nações, página 439. Agora, um outro texto nos diz que o culto cotidiano consistia no holocausto da manhã e da tarde, na oferta de incenso suave no altar de ouro
e nas ofertas especiais pelos pecados individuais. E também havia ofertas para os sábados, luas novas e solenidades especiais. Toda manhã e tarde, um cordeiro de 1 ano era queimado sobre o altar, ou seja, a oferta de holocausto, com sua apropriada oferta de manjares, simbolizando assim a consagração diária da nação a Jeová e sua constante necessidade do sangue expiatório de Cristo. Deus ordenara expressamente que toda oferta apresentada para o ritual do santuário fosse sem mácula, sem defeito. Livro Cristo em seu Santuário, página 33. Ficou claro para você que, então, esta oferta de manjares, esta oferta de cereais, ela era apresentada juntamente com a oferta de holocausto, a oferta de sacrifício. Nunca era oferecida sozinha, representando, como já aprendemos, a consagração completa da vida e também dos recursos. Muito bem, está ficando claro, né? Ao ler Levítico, ao você ler o capítulo 2 e acompanhar este estudo, agora vai ficar bem mais claro o significado dessas ofertas. Aplicando o estudo de hoje para os nossos dias, para as nossas vidas, nem toda oferta era de animais. Também, nem toda oferta tinha que ver com morte, sacrifício, sangue. Deus recomendou outras para serem oferecidas no altar, como está esboçado no capítulo de hoje: oferta de manjares, manjar assado e oferta das primícias. Para tais ofertas, a farinha deveria ser da melhor qualidade, misturada com óleo. Um punhado seria misturado com incenso e logo queimado sobre o altar. O restante ficava com Arão e seus filhos. Outro detalhe: os pães usados como oferta deveriam ser com farinha de primeira, misturada ao óleo, mas nunca conter fermento. Seja na frigideira, na assadeira, qualquer preparo para Deus deveria ser de farinha da melhor qualidade. Nem fermento ou mel deveria ser queimado perante o Senhor, embora o mel pudesse ser oferecido como primícias, mas nunca queimado. Todas as ofertas, como vimos, deveriam ser oferecidas com sal. Queridos, as ofertas de manjares eram um reconhecimento da soberania divina e mordomia, uma homenagem do pecador ao Criador. O fermento não deveria fazer parte, porque representa o pecado. O sal e os primeiros frutos estavam relacionados com a aliança do povo com Deus. O azeite é símbolo do Espírito Santo e, assim, nos evidencia uma vida de dedicação a Deus nunca deve estar divorciada de atitudes de devoção constante. Uma entrega pela metade não é entrega de verdade. Uma submissão parcial a Deus não é submissão total. Portanto, tal vida nunca será um aroma agradável ao autor da vida. Tudo que temos e somos deve ser entregue, dedicado e consagrado a Deus. Aqui está a grande aplicação do estudo de Levítico e no capítulo de hoje. O trabalho, a família, a comida, a casa, nosso salário, nosso dinheiro, nossos recursos, tudo deve e requer
uma total santificação para aquele que é o dono de tudo e é o nosso provedor, aquele que derrama as bênçãos sobre nós. Esta é a aplicação principal para nós hoje, que não precisamos levar animais de sacrifício, não precisamos levar ofertas de manjares, né? Mas o que isso significa para nós hoje? É muito claro, não é mesmo? Então, finalizando, se o holocausto que estudamos ontem representava a oferta integral do pecador a Deus, a oferta de manjares representava o segundo passo, que é a prática da mordomia. Para quem não sabe, mordomia representa a nossa consagração dos nossos recursos, através da nossa doação ou devolução sistemática de dízimos, primícias e ofertas. Uma parte era queimada ao Senhor e o restante era de Arão e de seus filhos. Não poderia haver verdadeiro holocausto se logo após não viesse a oferta de manjares, uma dádiva de gratidão. Era uma oferta de reconhecimento do favor de Deus, das bênçãos de Deus. Assim como a oferta de manjares, sem holocausto, também não passava de salvação por obras. As duas eram oferecidas e eram também dedicadas juntas. Portanto, a entrega total do coração a Deus sempre redunda em fidelidade e generosidade, gerados pela gratidão em reconhecer a Deus como doador e mantenedor da vida e pela constante atuação do Espírito Santo. Amados, quando entregamos a nossa vida inteira a Cristo, o Espírito Santo inicia uma obra que só terá perfeito cumprimento no dia do Senhor. É um processo diário e que requer de nós uma íntima comunhão com Deus. Uma vida entregue à vontade divina fala mais do que muitos sermões. Não é, porém, o que fazemos, mas o que o Espírito de Cristo opera em nós que faz a diferença. Não tem sido fácil viver em uma época de tantos desafios, mas podemos confiar na promessa de Deus quando disse: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Mateus 28, verso 20. Concluindo nossa reflexão de hoje. Como as ofertas de manjares só eram aceitas com sal e azeite, seja a nossa vida uma oferta de aroma agradável ao Senhor, temperada com o azeite do Espírito Santo e com o sal de uma vida cristã relevante. Que Deus, por sua graça e misericórdia, nos ajude para que alcancemos o cumprimento dos propósitos de Deus em nossa vida. E que a nossa vida seja um cheiro, um aroma suave e agradável ao Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Confesso que esses 2 capítulos me chamaram muito a atenção e trouxeram para mim lições muito especiais. O mesmo eu espero para com você que acompanha estes estudos. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido e bom Pai celestial, graças te damos pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, pelo fôlego e também pelo sustento. Conforme acabamos de estudar, podemos perceber, Senhor,
que tudo que vem às nossas mãos vem de Ti, que o Senhor é o nosso Criador e também o mantenedor de nossas vidas. Até mesmo aquilo que ganhamos, os recursos, o dinheiro, se não fosse a Sua misericórdia, o que seria de nós? Reconhecemos que em nossa natureza existe um pecado terrível chamado egoísmo, chamado também muitas vezes ganância e amor ao dinheiro. Sabemos que o amor ao dinheiro, como está na sua palavra, é a raiz de toda espécie de males. E como aprendemos no capítulo de hoje, com relação a esta oferta de manjares que representam exatamente a dedicação dos nossos recursos, a consagração de nossa vida financeira ao Senhor, assim como a nossa vida física, que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática estes ensinos que acabamos de aprender. Tira de nós todo egoísmo, tudo aquilo, Senhor, que impede a nossa entrega completa ao Senhor. Abençoe a cada participante, fica conosco, em nome de Jesus, te rogamos. Amém. Amigo ouvinte, eu tenho um recado para você. Hoje eu estarei saindo em viagem e vou longe. Estou saindo de Curitiba para Mato Grosso. Vou lá visitar a minha mãe em Alta Floresta. Será uma longa viagem e talvez eu não consiga alcançar o tempo hábil e o local hábil também disponível para enviar o estudo da quarta-feira. Talvez na quinta-feira eu já consiga. Então, se porventura não conseguir, você já sabe. Aguarde um pouquinho. Assim que possível, estarei enviando o estudo do capítulo 3, tá? Porque eu gravo isso sempre na madrugada e eu vou estar em trânsito, vou estar em viagem. Peço oração de vocês por minha viagem. Vou viajar uma parte de avião e partes de ônibus e preciso da proteção de Deus e conto com as vossas orações. Estarei depois de 4 anos revendo a minha mamãe e minhas irmãs e irmãos, e eu peço que orem por mim e também por minha família. Tenham todos um ótimo dia, um grande abraço e até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.